Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, neste dia 21, hoje, quarta-feira, desejando a você muita paz, muita saúde, que você continue firme nas suas orações e que a gente possa, através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos aproximarmos mais de Deus e sermos pessoas diferentes, sermos pessoas que agradem ao nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso é preciso que a gente persiga o Evangelho, que a gente proclame quantas vezes for necessária e tire para nós o melhor proveito, com todo o nosso saber, com todo o nosso entender. E o Evangelho de hoje, nesse dia 21, é o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A dignidade humana tem precedência sobre as tradições e ritos. Enquanto os religiosos cumpriam a observância do sábado à risca, pecavam em pensamento durante o dia santo, planejando o mal. Priorizamos em nossa vida o que é mais importante para Deus. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, no dia do sábado, em todos os dias da nossa vida, o que é mais importante para Deus? É o perdão, é a misericórdia, é a bondade e o amor? Ou nós estamos apegados a tradições que não nos levam a nada? Ou a frieza da lei? Jesus disse: eu vim para cumprir toda a justiça. Não vim para desmanchar a lei nem de ser injusto. Eu vim para ser justo. Mas o que prevalece é o amor ao próximo. Mas o que prevalece é a bondade, é a misericórdia e o perdão. E aqui, no Evangelho de hoje, Jesus comprova isso. O que é mais importante no dia de sábado? É fazer o bem ou fazer o mal? Jesus pergunta aos fariseus, mestres da lei, mas eles não respondem, porque eles querem uma forma de condenar Jesus. Eles querem uma forma de deixar Jesus em maus lençóis. E até hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a dureza do coração dos homens e de algumas mulheres fazem com que o milagre não aconteça, fazem com que a misericórdia não venha, fazem com que a graça não seja derramada. Porque ainda estamos duros, secos, sem fé. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, agir com o amor que Deus quer de nós, com a bondade que Deus quer de nós. Devemos ser justos, cumprir a justiça de Deus e a justiça dos homens. Mas tem momentos que o que deve valer é o nosso amor cristão, é a nossa caridade, é a nossa misericórdia. Quantas vezes nossos irmãos são condenados, são julgados? Quantas vezes nós somos rápidos em acusar, em apontar o dedo? Quantas vezes estamos amarrados a tradições e a leis e não nos permitimos fazer a bondade, o amor e a misericórdia e o perdão. E aí nós às vezes batemos no peito e dizemos: somos cristãos, somos seguidores de Cristo. Mas cadê a misericórdia? Cadê a compaixão? Cadê o perdão?
É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que como Jesus disse aqui no Evangelho de hoje, o mais importante é o homem. O mais importante é a mulher. Quantos casos a gente vê todo dia aí de pessoas que são caridosas, são misericordiosas, que praticam o perdão, a justiça e o amor. Não foi nada não, deixa isso para lá. Não, isso aqui foi só uma besteirinha, vamos cuidar da vida. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente tenha essa sensibilidade. Muitas vezes, nos tempos de hoje, nós estamos levando tudo a ferro e a fogo. Não queremos mais desculpar nada, não queremos mais perdoar ninguém, queremos levar tudo às últimas consequências. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, voltar o nosso coração para Cristo, para assim termos um coração manso e humilde igual ao de Cristo. E aqui eu não estou falando de abrir mão dos seus direitos, de ser bobo, de ser passado para trás, não é nada disso. Eu estou falando de misericórdia, de sermos justos, de abrirmos o coração para a bondade e para o perdão. Todo dia nós temos uma batalha a vencer, todo dia a tentação vem, todos os dias somos testados na fé, na caridade, no perdão. Mas devemos ser simples como as pombas e espertos como as serpentes. Para que ninguém nos passe a perna, para que ninguém nos engane. Porque quando nós estamos fora da oração, quando nós estamos fora de Deus, nós nos tornamos lentos e vulneráveis. Quando nós estamos nos afastando da igreja, da palavra de Deus, da missa, nós estamos se tornando fracos. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente seja um cristão forte, um cristão de verdade. Que a gente use o nosso batismo, a água benta que foi derramado sobre nossa cabeça, o óleo que nós fomos ungidos, para que assim o Espírito Santo viesse até nós para sermos sábios, inteligentes e rápidos de raciocínio. E assim, o encardido, as maus pessoas não vão conseguir nos derrubar. E o Evangelho de hoje termina dizendo assim: com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes os sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus, as pessoas do imperador se reuniam para ver como é que iam matar Jesus. Ainda hoje, muita gente também quer nos calar, muita gente quer nos matar na palavra, muita gente quer tirar a nossa paz, mas não devemos permitir. É preciso que a gente esteja na oração firme e forte, porque Jesus disse: perseverem, eu venci o mundo, vocês também podem vencer. E muitas vezes nós estamos querendo as coisas fáceis, nós queremos tranquilidade, nós queremos estar sempre acomodados. Mas o bom cristão não pode ficar acomodado, ele tem que se incomodar com algumas coisas, ele tem que se incomodar com a própria vida. Nós devemos procurar todos os dias sermos melhores. Nós às vezes ainda estamos apegados aos nossos pecados de estimação. E às vezes ainda queremos apontar o dedo para o próximo. E nós já podemos ser exemplo para alguém se nós verdadeiramente mudarmos os nossos atos, as nossas atitudes e sermos pessoas diferentes. A melhor evangelização é o seu exemplo. A melhor evangelização é o seu testemunho. A melhor evangelização é ser diferente dos outros. E aqui eu não estou falando de ser melhor de ninguém. Não é que seja melhor que alguém, que seja maior que não. Você tem que dar bom exemplo. Você tem que ser um bom cristão. É fácil? É não. Mas devemos perseverar. Devemos estar firmes na oração e dizer como Santa Teresinha dizia: só Deus me basta. Né? Só Deus me basta. Quando estamos com Deus, o nosso olhar para as coisas mudam. As nossas atitudes mudam. As nossas verdades mudam. É preciso que as pessoas sintam um pouquinho de Cristo em nós,
Que a gente deixe um rastro de Cristo por onde nós passamos. É tão bom quando você vai numa comunidade e você celebra a festa de padroeiro e você é chamado para celebrar uma noite e as pessoas daqui, depois de um ano, ligam: ei, você pode vir de novo? Foi tão bom aquela noite, a comunidade gostou tanto. E isso nos enriquece, isso nos traz uma tranquilidade, isto nos traz uma verdade que é a verdade de Cristo. É importante que a gente se preocupe em mostrar Cristo, que a gente desapareça e Cristo apareça em nossas palavras e nossas atitudes. Porque quando nós estamos querendo que o homem apareça, nada vai dar certo. Porque nós somos fracos, pecadores, nós somos falhos. Aquele que andou sobre as águas, aquele que ressuscitou os mortos, aquele que curou os leprosos, aquele que fez o cego enxergar, foi Jesus. E não tem nenhum homem que possa fazer igual. Então, meus irmãos e minhas irmãs, acredite, Jesus está contigo. Basta que você abra a porta da sua casa, do seu coração, para que ele possa andar ao teu lado. Amém? Compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações, seja um inscrito do canal e principalmente seja um dizimista. Que Deus nos abençoe.